como a primeira Baek, como a segunda, Anou como a terceira, Sojun como a quarta, Samuk como a quinta e Tae como a sexta. E uma vez que as novas espadas tinham sido decididas e mais de 30% dos seus companheiros haviam alcançado o nível de especialista inato, Unjeon, Baek, Anou entraram no treinamento, e reclusão com a mente em paz, e 2 anos depois que o Anou havia entrado no treinamento e reclusão, a maioria dos cadetes acabou fazendo o quarto teste. E entre 120, 71 passaram no quarto teste, e os cadetes restantes foram expulsos. E dos 34 vassalos do Prota, 19 estavam entre aqueles que foram expulsos. E Bon, que treinou mais do que qualquer outro, acabou alcançando o nível de especialista proficiente depois de 2 anos. E nos 2 anos, quase 80% dos cadetes que passaram no quarto teste entraram no treinamento e reclusão. E assim, naquele ano, o duelo para essas espadas foi pulado e graças a isso, o período mais calmo na Academia Demoníaca chegou. E com exceção do Prota, os 70 cadetes que entraram no treinamento e reclusão terminaram seus treinamentos e saíram, mas nem 40% deles havia conseguido alcançar o nível de um mestre. E depois de 2 anos e 4 meses, Moonjeon, o candidato a vice-lorde do clã sombrio, foi o primeiro a concluir o 5º teste, a Câmara Demoníaca Selada. E bem, antes disso, veio o 8º mês do 2º ano. Kyung-gun do clã da Espada, Samaik do clã do Lilismo, Uqin do clã do Onyx, Moonjeon do clã da Palma do Dragão Sombrio, Anou do clã do Punho Sombrio e Baekgu do Chute Suave. Um total de 6 cadetes haviam passado no 5º teste, e além deles, 7 pessoas, incluindo Moonjeon, desafiaram a Câmara Demoníaca Selada, mas nenhum deles conseguiu passar, e com 3 dos cadetes morrendo, os cadetes ficaram muito mais hesitantes em desafiar o 5º teste. E no 3º ano, outro duelo para essas espadas aconteceu, e devido ao aumento da habilidade de todos a partir do treinamento e reclusão, diferente dos anos anteriores, todos os vassalos lutaram pela exposição das 6 espadas dessa vez, bagunçando completamente os resultados. E assim, os resultados foram Anou com a primeira espada, Moonjeon com a segunda, Baek com a terceira, Samuk com a quarta, Sojun com a quinta e Umin com a sexta. E desse jeito, outros 2 meses se passaram e quando Anou chega para os outros, ele nota que nem todos estão ali e falam que Moonjeon e Bon foram lá de novo. Baek nota que então eles estão na instalação de treinamento e reclusão de novo. E Samuk fala que está feliz que eles pelo menos estão indo como um par. E Anou fala que se sente desconfortável que eles estão sozinhos. Mas Baek fala que ele está se preocupando com o nada, considerando a habilidade de Moonjeon. Porém Anou fala que seria bom se fosse o caso, mas a batalha dos herdeiros está começando a ficar pior. Ultimamente, pois Kyung-gun fez até outra oferta para ele na cafeteria recentemente. E Baek pergunta se ele acha que eles se juntariam de desgraçado como ele, mas Anou fala que não está dizendo que não confia nele, e sim que ele está dizendo que eles não sabem que tipo de façanha eles vão fazer. E Min fala que Anou está certo, pois Kyung-gun não é diferente de Ushan e quem sabe que truques ele vai usar. E Baek fala que é por isso que eles estão andando por aí juntos, como um grupo desse jeito. E Anou fala que tem um sentimento ruim de verdade para aquele dia, e acha que eles deveriam ir pegá-los. E assim na instalação de treinamento e reclusão da Academia Demoníaca, Bon pergunta para Kyung o que ele pensa que está fazendo com aquelas armas. Então ele fala que não tem interesse nele, mandando ele ficar de fora, falando que vai falar uma última vez, perguntando se ela tem certeza de que não quer considerar a sua oferta, falando com Moonjeon. E ela fala que já recusou inúmeras vezes, falando que já tem um lorde a quem servir. E ele questiona a si mesmo, dizendo que pessoalmente acredita que um pouco de educação é necessária para obter um peão útil, e pergunta que tal fazer uma aposta? Se ela ganhar o duelo contra ele, ele vai deixar ela ir, mas se vencer, ela deve se tornar o seu vassalo. E Bong então pergunta se ele não acha que isso é demais, falando que ele deveria ser um candidato a vice-lorde, mas parece um som de desgraçado irritante. Então Kyung fala que não falou com Bong, mandando ele ficar de fora. Então todos partem para cima dele, mas então eles são pegos por uma aura que controla eles ainda no ar, e se questionando que merda é essa, pois seu corpo não se move. E assim, os dois ficam surpresos e eles são jogados diretamente para o chão. Então Kyung pergunta que merda eles pensam que estão fazendo. Porém, o Prota sai de lá de dentro com suas roupas todas rasgadas, saindo com um cabelo enorme que me faz lembrar muito o Meteoro quando terminou seu treinamento. E quando ele sai dali, ele sai ainda mais sério, com sangue nos olhos. E vendo aquela situação do lado de fora, ele se questionando como isso é possível. Pois para ser capaz de mover objetos só com Ki significa que isso foi telecinese de Ki superior. Yongu nota que ele chegou ao nível de um grão-mestre, pensando que isso não é possível, pois ele demorou 2 anos só para chegar no nível de um mestre, e fala que isso deve ter sido um golpe de sorte. Mas mesmo ele sendo um grão-mestre agora, Kyung pensa que se der as costas para ele, todos vão olhar com desprezo, então questionando o que estão fazendo.
mandando eles irem pegá-lo. Então Mungeon pergunta se eles estão pensando que vão deixar eles fazerem isso, falando que eles estão atacando em grupo, chamando eles de bando de covardes. Mas um deles chama eles de insolente, falando que o merda de um clã inferior se atreve a entrar no seu caminho. Bon fala que tem que pelo menos parar esses caras para facilitar as coisas para o seu soberano, partindo com tudo para cima deles. Então, eles se perguntam para onde Mungeon vai, mas ela consegue lidar com eles até com facilidade, mas nota que uma das técnicas deve ser a técnica de espada do clã da espada, a espada imperial. Ela não pode perder o foco, já que precisa envolver suas mãos com Ki para lutar contra alguém do nível de mestre. Enquanto isso, eles continuam partindo para cima do Prota tentando o matar, mas ele apenas ergue sua mão, controlando todos os três com seu Ki, os erguendo e dando um tapa nas costas deles. Jogando-os longe, eles ficam totalmente caídos, deixando todos os seus amigos assustados. Keon pior pensa que com certeza eles não têm chance, notando que aquele cara já é um monstro. Ninguém ali consegue acabar com ele, e assim eles pensam que precisam terminar isso agora. E eles falam com o Prota, falando que eles vão acabar por ali, pois eles admitem a sua derrota. Porém, o Prota apenas olha para ele com esse olhar que, com certeza, eu me cagava. Com certeza, cara, sem brincadeira alguma. Seu irmão pergunta se ele vai mesmo deixar ele sem escolha, falando que se todos ali decidissem lutar até a morte, mesmo ele não poderia fazer muita coisa. Mas então, o Prota chega ali duro, botando na mesa, pronto para deixar medir na frente daquele cagão, e simplesmente ergue sua mão jogando para longe, quebrando tudo e fazendo todos eles ficarem assustados. Então, ele vira a cabeça olhando para eles e fala que eles são os próximos. E assim, enquanto Keon-gun ainda está lutando contra Mungeon, ele fala que para ser capaz de usar uma técnica de palma tão poderosa, mesmo tendo um corpo tão pequeno, isso é absurdo. Então, ela pensa que seu Ki se dispersou enquanto ele lhe atacava, até que ele puxou uma espada de Ki, tentando fazer a garota entrar por N. SS forçadamente, ela pensa que já era. Mas então, o Prota aparece no meio dos dois, segurando a espada de Ki dele somente com as suas mãos. E Keon-gun fica se perguntando como se ele realmente se tornou um grão-mestre. Mas, enquanto ele está ali, o Prota passa por ele com um único ataque. E, sim, rapaziada, mais um braço para fisioterapia e mais um braço para poder usar prótese sai voando na frente do Prota. E com aquela cena, Keon-gun não tá nem acreditando no que está acontecendo. Só consegue sentir a dor do seu braço arrancado. Então, ele fica gritando pelo bracinho que perdeu e pede para o Prota esperar, mas o Prota joga-lhe um pisão no meio do peito dele, jogando-lhe de costa para a neve. Ele pede, por favor, pela piedade, mas o Prota fala que é tarde demais, todo cheio de ódio, evocando o seu Ki de maneira absurda. Yanou pergunta para Bon e Mungeon se eles estão bem, até que nota aquela montanha de corpos com Bon à sua frente, se questionando o que eles estão fazendo. Até que ele olha para Mungeon e pergunta com o que ele está conversando, mas quando olha aquele rosto, eles notam que é seu soberano se ajoelhando na frente dele. Ele fala que agora ele, a primeira espada, Anou, saúda a volta do seu soberano. E todos eles finalmente percebem o que tá rolando com Mungeon, lembrando o que tem que fazer. E ela também se ajoelha como a segunda espada, saudando Prota. E Baek, por sua vez, fica paralisado e aterrorizado, pensando que para fazer até ele, o mestre proficiente, ficar sufocado, é como se o diretor da academia estivesse na sua frente. Então, a terceira espada saúda ele também, e Samuk se pergunta se não é a primeira vez que Baek está demonstrando respeito usando o seu título, dizendo que é muito engraçado, já que ele disse que ficava envergonhado falar com eles usando honoríficos. E todos eles se ajoelham na frente do Prota, e ele agradece a todos eles por lhe esperar. E todo mundo fica feliz pulando. E assim, eles notam ali atrás que o candidato a vice-lord do clã da espada, eles notam que Keon-gun e perguntam se ele atingiu o nível de grão-mestre. E o Prota, com aquela cara de convencido, apenas confirma que sim. E assim, meia hora depois, na enfermaria da Academia Demoníaca, o Baek médico nota que ele finalmente saiu e a notícia sobre o Prota ter retornado e sobre o que ele fez ao Keon-gun e seus homens já tinham se espalhado por toda a academia, e com 5 dos 6 candidatos a vice-lord dos clãs principais tendo sido eliminados pelo Prota, os cadetes começaram a pensar seriamente sobre a possibilidade de conseguir ver um vice-lord que não faz parte de um dos 6 clãs principais. E isso colocou uma enorme pressão nos subordinados do clã da escuridão de Mungeon. Porém, ele não deu muita importância para isso e simplesmente focou em melhorar suas habilidades e técnicas.
E conta Mi-1, ele pergunta a um dos instrutores se ele acha que ele está próximo do nível do grão-mestre. E ele fala que, para falar a verdade, não é próximo, mas sim que ele chegou ao nível. E depois que ele deixou ele sair da sala de reclusão, o próprio viu ele performar a telecinese de Ki superior com seus próprios olhos. E Mi-1 pensa que, já que o treinamento de reclusão dele foi mais demorado do que pensou, ele pensou que ele estaria no nível de um verdadeiro mestre, mas ele se tornou um grão-mestre. Em toda a história da Academia Demoníaca, não teve uma única pessoa que conseguiu atingir o nível grão-mestre sem que tenha passado do sexto teste. E não tem como explicar isso só chamando ele de gênio, até que ele pense em algo. E assim, o instrutor pergunta para o diretor se aconteceu alguma coisa, e ele fala que era verdade. Então, o instrutor pergunta o que é, mas batem na porta e ele manda o instrutor mandar aquela pessoa entrar, pensando que se não tivesse acabado de receber os relatórios, teria pensado que atrás da porta estaria algum dos anciões do conselho. Ele pensa sobre essa energia hostil que sentiu com seu Ki rodeando toda a academia. Então, Mi-1 fala que ele ficou bem forte, quase irreconhecível, e pergunta ao Proto o que ele traz ali, líder de esquadrão Xion. E assim, já um tempo depois na caverna do demônio selado, o instrutor Wu fica surpreso que ele queira desafiar o quinto teste depois de apenas 4 horas após ter saído da reclusão. O Prota fala que ele deve estar com bastante pressa, então ele fala que seus vassalos ficaram com medo daquele lugar enquanto ele estava em reclusão. Então pensou que seria melhor ele desafiar o lugar o quanto antes, e assim o Wu pensa que isso é impressionante, pois ele treinou duro pelos últimos 3 anos e finalmente se tornou um mestre verdadeiro. Mas agora, é ele quem teria que desafiar o Prota. Então ele chama o garoto para entrar até que o Prota sente um vento lá de dentro que lhe deixa assustado, e pensa que o vento ali é muito mais forte do que o vento lá de fora, mesmo sendo invernal. Fala que aquela caverna é bem maior do que ele esperava. O Wu fala que o quinto teste é passar pela caverna do demônio selado, e no teste ele terá que passar por inúmeras armadilhas na escuridão usando seus sentidos. E quando entrarem, eles irão esperar por 2 horas. O Prota pensa que aquela deve ser a alavanca que ativa as armadilhas dentro da caverna. O Wu fala que se ele for incapaz de passar dentro desse prazo, eles irão julgar que algum tipo de acidente aconteceu e irão parar as armadilhas. Então ele fala que é como todos disseram, e assim o Wu fala que eles iniciarão o quinto teste. O Prota lembra que essa é a caverna que tem um demônio selado nela, e assim ele vai observando a caverna do demônio selado lá no fundo. Então aquele vento sai, mas lá de dentro parece ter um bicho com escamas e um olho um tanto quanto aterrorizante. Então o Prota já começa a roubar, pedindo para Nano ativar o modo de visão noturna. Ela começa a ativar e assim os olhos dele já ganham coloração. Ele pensa que o caminho até o fim é bem grande, e ele se pergunta se o cheiro que ele está sentindo é óleo, mas também nota que parece cheiro de sangue, e tem um monte de cheiro misturados ali. Ele não consegue dizer o que é, mas então ele vê algo na frente, se perguntando se aquele é um túnel. Ele começa a supor que, a partir dali, que as armadilhas irão aparecer. E já que ele vê tudo claramente, ele deve conseguir passar rapidamente usando algumas técnicas de movimentação. Ele até pisa em alguns locais que tem armadilha, mas consegue ver todas elas se ativando indo em sua direção bem tranquilamente. E assim, quando aquelas flechas vão para cima do corpo do Prota, ele apenas balançou a mão, quebrando todas elas. Ele pensa que, naquela escuridão, alguém sem muita habilidade seria pego facilmente naquela armadilha, e ele acha melhor desistir das técnicas de movimentação e ir andando. Mas ele acaba pisando em outra das armadilhas, e o teto começa a descer para cima de sua cabeça, e com isso ele começa a correr, escapando por muito pouco de ser esmagado. Então ele nota que o que parece as armadilhas são ativadas por pisar nos tijolos errados, e fala que é melhor ele ficar esperto com seus pés. Felizmente, aquelas coisas são inúteis contra a visão noturna da Nano, e assim, 30 minutos depois, ele percebe que a caverna onde ele está tem mais de um túnel e olha para trás, notando que sem um fluxo de ar é bem difícil se perder, e assim, ele acaba notando algo, notando que esse caminho onde ele vai é algo que ele já conhece, já esteve há mais de 3 anos e meio atrás. Ele nota que a câmera secreta dentro do centro de detenção, e assim, ele chegou na arte da espada celestial demoníaca, onde ele se prostrou e deu sua reverência ao fundador da arte celestial demoníaca. O Prota fala que é bem sortudo de ter achado isso ali, pois se o líder do clã veneno soubesse daquilo, ele morreria de tão puto que ia ficar. O Prota pensa que a única coisa que resta é destruir todos os traços daquele lugar para que ninguém possa descobrir a arte celestial demoníaca e suas técnicas, pois ele não quer que mais ninguém aprenda aquilo, mas nisso, todo o local começa a tremer. Ele se questiona que merda é essa, e o próprio pilar começa a se mexer, assustando o garoto, que chega para trás se perguntando o que é que está acontecendo ali.
E quando a poeira baixa, ele olha para frente e percebe que todas aquelas pérolas que estavam incrustadas no teto estão na sua frente. Então ele começa a entender algo que aparentemente ele já sabia e fala que esses são os textos que explicam os movimentos da arte da espada celestial demoníaca, e nota que ali tinha um mecanismo secreto. Mas ele acha algo estranho, se perguntando o que são aquelas linhas atrás. Ele fala que, depois de conectar as linhas de todas as lâmpadas, um mapa se forma. Ele fala que tem certeza de que era um mapa do tesouro de algum lugar, e fala que, de qualquer jeito, não tinha como ele saber onde ficava aquilo, e nisso ele mandou o Nano escanear e salvar tudo o que estava por ali. E assim, Nano fala que o mapa das lâmpadas corresponde à caverna. O Prota fica feliz que pediu para ela salvar aquele mapa, pois aquele era o mapa do tesouro da caverna do demônio selado. E Nano fala que aquela marcada no mapa é a localização atual deles. E então ele nota que ela também consegue fazer esse tipo de coisa, dizendo que vai ter que ir até o início. Mas ele ainda tem um bom tempo, e se o fundador não teria incluído algo daquele tipo só de brincadeira, ele vai dar uma volta por ali. Então, enquanto ele anda, ele começa a notar que isso parece algo que ele já ouviu falar. Ele lembra de Mongo falando que é meio assustador dentro da caverna. Ele se pergunta o porquê, se queixando que é por causa do escuro. E ela fala que não, dizendo que ouviu um choro esquisito lá dentro. E o Wangou fica surpreso que ela também tem ouvido. O Prota fala que isso é real até demais para ser apenas a sua imaginação, mas ele fala que não consegue sentir nada, não importa quanto melhore seus sentidos com Ki. Mas ele pensa que aquele caminho é bem estranho, e mesmo que não seja o caminho para a saída, tem mais armadilhas do que nos outros lugares. E assim, enquanto ele segue em frente, ele nota que mesmo que aquele seja o caminho que o mapa diz seguir, ainda é um caminho sem saída. Mas então ele arregala os olhos, se questionando se é sem saída ou não. Mas nisso ele lê na parede que está selado, e ele acaba ouvindo aquele choro de novo, se perguntando se, por acaso, o fundador selou algo atrás daquela parede. E ele diz não saber o que é, mas sente que é uma presença demoníaca, e começa a pensar que talvez seja por causa disso que aquele lugar é chamado de Caverna do Demônio Selado. Ele vai ficando com medo que possa acabar soltando algo que ele não consegue lidar por ser curioso demais. E a mãe sempre falou que a curiosidade matou o gato, é melhor tu nem tentar. Então ele se perguntaria por que ele deixaria um mapa que leva para aquele local, mas ele pensa consigo que não tem tempo para ficar pensando demais, e se é algo que o fundador deixou, não tem como ser perigoso. Ele fala que primeiro vai destruir aquela parede, empunhando sua espada com Ki. Então, ele usa os golpes conectados da dança da borboleta, quinta técnica, e com isso a parede é destruída, e ele olha assustado, percebendo que foi mais superficial do que a marca deixada pelo fundador, e se perguntando o que tem de errado com aquela parede. E Nano fala que a dureza da parede é parecida com a do monólito de Safira. Então ele nota que não é só parecido, e isso é o monólito de Safira. A única diferença é o material que está por fora. E assim, ele se prepara para usar outro golpe, falando que a técnica que ele não conseguiu performar por só possuir informação no seu corpo é a técnica que ele só conseguiu usar depois de atingir o nível de grão-mestre. Então ele vai juntando Ki, dizendo que pensou que só usaria isso contra oponentes extremamente perigosos por ser bem poderosa, mas ele vai usar isso bem ali. Então, ele se prepara e ataca com tudo, com a quarta técnica da arte da espada celestial demoníaca. E assim, a técnica faz como se fosse uma broca indo diretamente até aquela parede. E com isso, o Prota consegue abrir um baita de um buraco naquilo, pensando que finalmente deu certo. Mas então, ele sente aquele fedor que sentiu lá na entrada, e pensa que está com um mau pressentimento, e talvez ele esteja fazendo merda, e a sua espada começa a se quebrar totalmente. O Prota nota que a espada que o Suon fez para ele só aguentou um único ataque, e ele percebe que os metais normais realmente não suportam a arte celestial demoníaca. Mas nisso, Nano dá um aviso para ele, dizendo que houve um surto irregular de plasma à frente. E assim, o Prota fica surpreso e Nano fala que tem uma onda de choque atmosférica vindo, e aquilo assusta o Prota de uma maneira absurda, e ele é jogado para longe num único ataque, sendo fincado na parede mais à frente. Ele se pergunta que merda foi essa, pois ele não conseguiu bloquear aquilo. E assim, outro ataque vai para cima dele, e ele precisa sair da frente, tem que correr até que ele se vira e olha o que é aquilo, vendo escamas negras, e ele percebe que aquilo é uma cobra enorme, um bicho chamado Imuji. O Prota vai dizer que os Imujis normalmente são de cor branca ou azul e que são bestas espirituais sagradas que vivem em lagos. Mas aquele dali é só um monstro violento. Então, aquele troço volta a lhe atacar, e o Prota vai fugindo de tudo,
desinvestido daquela cobra gigantesca. E assim, se gruda no teto. E ele fala que a caverna vai colapsar se continuar assim, e se toda aquela câmera é feita de safira, então ele deve levá-lo para fora. E aquela cobra vai seguindo ele por todo o caminho até que sai completamente. Ele percebe isso, então adentra aquele local e começa a pensar que funcionou, e lá dentro, ele cai numa poça do que parece ser sangue, então fica surpreso enquanto olha ao seu redor. Ele se pergunta o que é esse líquido preto, pois aquele fedor está lhe dando dor de cabeça. E aquela cobra volta a tentar atazanar o Prota, e ele vai correndo cada vez mais para longe até que ela tenta abocanhá-lo completamente. Então, ele pensa que não consegue usar direito sua técnica de movimentação por causa daquele líquido pegajoso e começa a juntar Ki na mão, formando uma espada, e com ela, ele ataca a cobra com tudo. Então, ele se pergunta o que aconteceu, pois sua mão ricocheteou, e a cobra solta um rugido que ataca mais uma vez o Prota para trás. Ele nota que a arte celestial demoníaca nem arranhou aquela coisa, e parece até que ele bateu no metal duro. Ele se pergunta se o corpo daquele bicho é mais duro do que safira. Mas, então, ele volta a ficar assustado olhando para frente, ficando surpreso que não está tendo ondas fortes na água onde a cobra está. Então, ele para pensar, pois uma criatura grande daquela entrando naquele rio preto, o nível da água deveria ter subido, mas continua na mesma altura. Então, ele manda Nano ativar a realidade aumentada e assim, ela faz como ele pediu e fala que tem uma irregular energia de plasma negro confirmada dentro daquela câmera. E o Prota fica surpreso com isso, e Nano fala que é um fenômeno que ocorre quando a energia da troposfera fica tão alta que causa uma condensação nas partículas de íon. E apesar de não ser comprovado cientificamente, isso pode ser chamado de fenômeno espiritual. Então, ele pergunta se ela está lhe dizendo que isso é um fenômeno espiritual. E ela manda ele tomar cuidado, pois uma onda de choque atmosférica está vindo, e a cobra continua indo para cima dele e tenta abocanhar, mas o Prota consegue fugir com tranquilidade e ele fala que é como pensou e mesmo que aquela cabeça enorme bata na água e uma onda muito alta se forma, mas ele ouviu algo batendo no fundo. E Nano fala que, após análise, há 24 pedaços de metal flutuando no ar enquanto uma forte energia plasmática é irradiada, e o Prota fica surpreso com os pedaços de metal falando que não entendeu o que ela quis dizer, e manda Nano marcar todos os pedaços de metal que ela falou.